Tudo bom? Finalmente apareci por aqui, né? Porque tava meio paradinho, né? O canal e tudo mais. Mas eu vim falar aqui pra vocês um assunto que todo mundo tava me cobrando muito. Então, finalmente eu consegui aparecer por aqui. Porque, realmente, minha filha, durante essas semanas aí que passou, minha vida tá uma loucura. Virou, assim, de cabeça pra baixo. E eu tô bem atarefada. Não tô conseguindo ter tempo pra nada. Então, hoje, finalmente, consegui parar pra falar com vocês. Pra explicar tudo certinho nessa fase de gravidez. Então, eu vou falar pra vocês tudo, como que isso aconteceu, né? Primeiramente, como que isso aconteceu, meu Jesus, que nem eu. Fiquei me fazendo essa pergunta durante várias semanas. Porque não, se você tá se perguntando se isso foi planejado ou se a gente tava preparando já esse momento e eu escondi isso de vocês. Não, isso não aconteceu planejado. Isso não foi uma trama pra esconder de vocês. Não. A gente simplesmente aconteceu assim, e aí eu vou falar pra vocês como que tá sendo essa descoberta, como que eu descobri também, qual foi a minha reação. Eu tentei gravar o máximo possível quando eu fiz essa descoberta, mas eu tava assim tão chocada, porque realmente não era uma coisa que eu esperava, que eu quase não consegui falar no vídeo. Então, as poucas coisas que eu tenho, eu vou colocar aqui pra vocês verem, tá bom? Pra vocês saberem como que foi esse primeiro dia de descoberta. Se você não é inscrito ainda no canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Stephanie Reis, eu faço vídeo de muitas coisas por aqui, mas esse canal tava muito focado em reforma. Eu tava fazendo reforma aqui do apartamento e tudo mais. E agora a gente praticamente vai mudar esse assunto desse canal pra maternidade, né? Porque realmente vai ter muito assunto de maternidade por aqui. Então fica aí, tá bom? Até o final. Se inscreve também se você gostar desse tipo de conteúdo, de família, de mudança, de reforma, enfim, de tudo, tá bom? Se inscreve aqui no canal, faça parte da nossa família. Já curte desde o começo que me ajuda bastante. E vamos lá pro conteúdo. Gente, eu tô... Ai, meu Deus, eu tô tremendo, eu tô em horário de serviço. Deixa eu ver se deu um horário de ponto, vou bater meu ponto. Mas, peraí, eu já volto pra falar com vocês. Meu Deus do céu, gente. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Eu acabei de comprar um teste de gravidez, porque faz 10 dias, mais ou menos, que minha menstruação não desce. E, geralmente, minha menstruação, ela é bem desregulada, né? Ela atrasa, ela... adianta muito, mas dificilmente ela atrasa. Quando ela atrasa é 2 dias, por aí. E já vai fazer quase 10 dias que minha menstruação não vem. Eu tenho sentido algumas dores de cólica, mas é umas cólicas estranhas que vai e volta. E senti alguns incômodos no peito, assim, nos seios, mas nada que não fosse normal de quando tá geralmente pra descer pra mim, né? E aí, pra desencargo de consciência, eu comprei um teste de gravidez agora. Como vai fazer 10 dias, né? Eu acho que vai fazer 10 dias amanhã, que não desce pra mim. Eu comprei esse teste de gravidez pra saber se... né? Pra desencargo de consciência. E acabei de fazer um xixizinho. E eu vou mostrar pra vocês. Fala que você precisa fazer o xixi, deixar mergulhado por 10 segundos o teste. Aquele teste simples. E depois de 10 segundos você deixa numa superfície plana durante 5 minutos. E aí vem o resultado, né? Só que assim que eu coloquei o palito, me apareceu 2 pontinhos. E eu vou mostrar pra vocês que eu tô... eu não sei o que eu faço. Ó, tá aqui. Na hora que eu coloquei, ele subiu os 2 pontinhos e tá super forte. E subiu na hora, tipo, na hora. E aí eu não sei. Eu não sei se acredito, porque é uma coisa doida que não dá pra acreditar. Ou se eu não acredito, porque o farmacêutico me aconselhou a fazer com o primeiro xixi da manhã. Mas eu tô sem saber. Eu não sei de nada mais, gente. Como que isso aconteceu, né? Acho que era mais ou menos, sei lá, dia 1º, dia 2 de junho. Comecei já o mês de junho naquela expectativa, porque a minha menstruação, ela é bem doida, mas geralmente ela estava vindo nesse ano de 2022, sempre no começo do mês. Então eu já tava muito preparada, assim, sabe, pra minha menstruação vir, já tava tudo programado, já tava assim, né, na minha cabeça programado, né, mas... a gente tava aí na expectativa e eu já estava sentindo, né, como que foi os meus sintomas. Eu já estava sentindo alguns sintomas de menstruação mesmo, aquela coisa chata de você ter TPM, mudança de humor. Eu já tava ficando um pouco mais irritada do que o normal, sentia algumas cólicas ou outras, mas assim, nada fora do comum. Eu
Já assisti vários vídeos de pessoas que, né, de mulheres que ficaram grávidas, que falou que assim que aconteceu, né, que ela descobriu que estava grávida, ela já meio que suspeitou dos sintomas, porque você começa a ficar com umas cólicas meio esquisitas, começa também a ter um pouco de sangramento. E não, eu nunca tive nada disso, eu não senti nada disso mesmo, então eu não passou pela minha cabeça em nenhum momento que eu estava grávida, né. No comecinho do mês, foi lá passando dia 4, dia 5, já era o período que eu iria, né, já menstruar praticamente, porque sempre tava vindo nessas datas, tipo 4, 5, até o dia 9 ele vinha, mas assim, como era muito desregulado, eu não tava muito naquela expectativa, mas já tava sentindo muitas transformações assim no meu corpo. Primeiro, o que todo mundo fala e que eu realmente não sei como eu não notei, os meus seios doeram muito, começou a doer, tipo, demais, e eu nunca tive isso na minha fase menstrual, tipo, sempre aconteceu de sentir cólica e tudo mais, né, uma dor assim no pé da barriga, mas nunca aconteceu dos meus seios ficarem inchados e doer, e realmente eu já estava sentindo isso no comecinho do mês de junho, e eu não reparei realmente nesses sintomas, achei que era porque o meu organismo ele é bem desregulado pra menstruação, então eu achei que era mais um sintoma doido, assim. E aí eu fiquei completamente normal esperando vir. Comecei a me sentir meio emotiva, então comecei a chorar por qualquer coisa. E eram momentos doidos, porque assim, eu sempre fiquei muito irritada nessa fase de TPM. Mas nessa fase que eu já estava, né, grávida e não sabia, eu comecei a ficar meio maluca. Então, eu tô falando isso e eu acho engraçado, porque realmente agora lembrando, eu tava realmente muito maluca, assim. Eu tava colocando música e tava dançando que nem uma doida, assim, sabe? Tipo, tava feliz, a hora eu tava feliz e a hora eu tava muito triste. De repente eu chorava e qualquer coisa, tipo, eu parecia que o mundo estava acabando e eu estava, tipo, muito chateada com o mundo. Simplesmente os meus hormônios já estavam uma maluquice e eu já deveria ter reparado por isso. Eu nunca consegui controlar muito os meus sintomas de TPM. Eu acabei que não reparei nesses sinais, né, que na verdade eram sinais e que já estava meio diferente. Mas sim, eu senti muita dor nos meus seios sim ficaram inchados. E eu tava sentindo já um desconforto pra usar sutiã e tudo mais. Então já aí eu já comecei a notar que tinha alguma coisa errada, mas não, em nenhum momento pela minha cabeça passou que era gravidez. Quando chegou lá pro dia 10, dia 11 de junho, eu já comecei a ficar preocupada, não com gravidez, mas preocupada que minha menstruação não estava realmente vindo, porque já era pra ter descido. E eu comecei a ficar preocupada com o meu corpo mesmo, se tinha alguma coisa errada com o meu corpo. Só que o engraçado foi que na última menstruação de maio eu não tinha anotado essa data, né, que tinha descido pra mim, o primeiro dia da menstruação. Mas um ponto positivo foi que sempre que eu ficava com cólica ou que descia pra mim, eu falava pra marido que eu tava mal, né, falava que eu tava sentindo muita cólica e tudo mais. Então eu fui correndo ali nas mensagens ver se eu tinha mandado algum tipo de mensagem pra ele no mês de maio. E graças a Deus eu mandei pra ele falando no dia 4 de maio que sim, tinha descido pra mim e que eu estava com muita cólica. E nesse mês de maio eu realmente senti muita cólica, assim, mais do que o normal, do que geralmente eu sinto. Pode ser que seja porque eu já tava entrando nesse período de gravidez, né? Tipo, o óvulo já tinha sido fecundado. Não sei explicar direito porque eu não estudo muito sobre isso. Mas o que eu senti, sim, muita cólica nesse mês de maio foi, assim, demais mesmo. Senti muita cólica, desceu muito pra mim. E aí, quando eu vi essa data da mensagem, né, que eu tinha mandado pra marido, do dia 4 de maio, foi que eu peguei o calendário e eu fiz as contas pra saber se realmente estava atrasada a minha menstruação de junho. E eu vi que sim, estava atrasada a minha menstruação. E não somente atrasado, ele ia fazer mais ou menos uns 10 dias de atraso. O marido, ele faz aniversário dia 16 de junho, então fiquei pensando, se chegar no aniversário dele e não descer pra mim é que realmente tem alguma coisa muito errada. Só que o que eu estava achando? Como eu estava passando por alguns estresses no meu trabalho, estava passando por alguns estresses pessoais mesmo, eu achei que a minha menstruação não estava vindo porque eu estava realmente muito estressada, então isso estava mexendo com o meu corpo, estava me afetando de alguma forma. Eu fiquei, não, daqui a pouco vai descer pra mim, dia 16 é o aniversário dele, vai descer e vai dar tudo certo. Eu comecei já a sentir alguns enjoos e algumas tonturas no período da manhã. Então, assim, toda vez que eu acordava, minha pressão já praticamente caía, assim, eu já sentia aquela tontura horrível e eu comecei a enjoar muito. Já não queria comer como eu queria comer antes. Eu sempre fui uma pessoa muito ligada no café da manhã, eu sempre adorei tomar café da manhã, entendeu? E eu já tava acordando meio enjoada, já não queria tomar café, algumas coisas já não queria comer, o que normalmente eu comia, assim, com muita frequência, já não tava querendo mais. Por passar mal, né, todos os dias de manhã, praticamente uns 3, 4 dias seguidos, acordando e passando mal de manhã, eu falei pra marido, o marido tinha ido trabalhar e eu tava aqui em casa, né, trabalhando e tudo mais. Eu falei pra ele, mandei uma mensagem pra ele e falei, marido, no horário do meu almoço eu vou comprar um teste de gravidez
E eu vou fazer aqui no meu horário de almoço. Por quê? O que eu tava pensando? Eu vou fazer o teste, ele vai dar negativo, a minha cabeça vai falar assim, não, não tá grávida mesmo, vamos liberar no geral, entendeu? E eu ia descer pra mim, porque realmente aquele estresse ia acabar. A minha cabeça, né, doida, né, já tramando um negócio que não existia. Eu fui no horário do meu almoço é 1 da tarde, mais ou menos. Fui no meu horário de almoço numa farmácia próxima aqui de casa, comprei o teste que eu comprei não foi esse daqui, esse aqui foi o segundo. Comprei aquele teste normalzinho mesmo, mais baratinho, aquele que é um palitinho que você coloca no próprio xixizinho, e voltei pra casa. O farmacêutico me falou que era aconselhado fazer com o primeiro xixi da manhã, mas eu tava muito ansiosa e não tava crendo que eu estava grávida, então eu falei, não, vou fazer qualquer xixi mesmo, vai dar certo, acabou. Eu voltei pra casa, fiz xixi. Confesso que sim, fiquei com vontade de pegar a câmera já pra gravar se tivesse alguma coisa, né? Nunca fiz muitos testes na minha vida. Esse teste de gravidez que deu positivo foi o primeiro teste, assim, o segundo teste que eu fiz na minha vida toda. Eu só fiz um teste aleatoriamente, assim, que eu já sabia que eu não tava grávida. E esse, então, eu nunca fui ligada muito nessas coisas de teste. Mas aí eu queria pegar o celular pra gravar, mas eu falei, não vou gravar nada não, porque vai dar negativo, enfim. Não gravei. E aí, na hora que eu fiz xixi, né, coloquei naquele potinho e tal, enfiei o palito na mesma hora, juro pra vocês, na mesma hora que o xixi subiu, já apareceu os dois pontinhos assim, mas extremamente fortes. Eu vou deixar na tela aqui pra vocês mostrando, assim, realmente muito, muito forte. E na hora que eu vi os pontos, eu não acreditei, porque eu lembrei da minha mãe, que assim, minhas irmãs, elas, né, tiveram 2 bebês, tem bebês agora, né? E eu lembro que a minha irmã que ficou grávida pela primeira vez, na família toda, assim, quando ela engravidou e ela fez esse teste, o teste dela, o segundo pontinho, ficou bem clarinho. E ela chegou a comentar com a minha mãe que esse segundo pontinho tava bem claro. E minha mãe falou, não, se aparecer esse segundo pontinho, mesmo que claro, você tá grávida. Porque esse teste, ele não erra, ele é muito fiel. Então, se ele mostrou o segundo ponto, mesmo claro, você tá grávida. E na hora que eu vi os 2 pontos escuros, eu só consegui lembrar dessa frase da minha mãe. Que eu falei, meu Deus, se a minha irmã estava muito grávida, já com um pontinho claro, imagine eu que tô com um ponto vermelhaço, assim, tipo, praticamente descendo uma placa de neon falando que eu estava grávida. E aí eu fiquei sem chão, literalmente eu fiquei sem chão. Minha pressão caiu mais ainda, eu comecei a ficar apavorada, a respiração começou a faltar, porque eu não esperava realmente que eu estava grávida. E eu fiquei tão chocada nesse momento que eu sempre pensei na minha vida toda que quando eu engravidasse, eu iria fazer uma surpresa pra marido, né, contar de alguma forma muito especial, gravar aqui pra vocês a reação dele, descobrindo. E eu fiquei tão apavorada, tão sem chão, assim, que eu não esperava que realmente eu estava grávida, que eu só consegui tirar foto do teste, assim, pra ele, sem falar nada. Eu só mandei a foto do teste e só, não falei nada. E ele viu que eu realmente estava grávida, né? Ele estava trabalhando nesse dia. E ele recebeu a foto e ele já sabia que eu tava grávida. Como que ele sabia, né? Meu marido, ele sempre foi mais ligado, assim, nos meus hormônios, nas minhas atitudes, muito mais que eu. Ele já tinha reparado que eu tava meia doida das ideias. Sabia mais ou menos qual que era o período que eu menstruava, né? Os dias e tudo mais. Ele já tinha notado o atraso muito antes de eu falar pra ele. Aí começou a notar também as mudanças de comportamento, as mudanças de sentimentos, enfim. Então, ele já tinha notado que eu tava grávida e ele só tava achando que eu já sabia e que eu iria fazer realmente uma surpresa pra ele. Então, a surpresa foi ele descobrir que eu não sabia, porque realmente mandei a foto lá pra ele, o menino quase caiu pra trás do serviço, porque ele realmente falou assim, não, minha esposa não sabe, agora a bicha tá morrendo lá sozinha, eu vou ter que socorrer ela. Ainda minha ficha não tinha caído, mesmo com aquele testezinho simples, ainda não tinha caído que eu estava literalmente grávida. Eu falei pra ele, eu falei assim, olha, a gente precisa ir no médico, vou fazer um exame de sangue, e nesse exame de sangue eu vou descobrir se realmente eu tô grávida, porque pra mim eu só tô grávida se o médico falar que eu tô grávida no exame de sangue. Isso foi numa terça-feira, né, que eu fiz o teste e tudo mais. Eles me deram uma guia no fim do dia, não dava pra fazer o exame de sangue mais naquele horário, porque já era umas 4, 5 horas da tarde. E eu só conseguiria fazer no outro dia, na quarta-feira de manhã. A gente voltou pra casa e aí no meio do caminho eu falei pra ele, não, vamos comprar um segundo teste, vamos fazer um outro teste, porque não tô grávida, não tô grávida. A gente foi numa farmácia e aí foi que eu comprei esse teste aqui, da Clear Blue. Fiz o teste tudo certinho, né, no xixi e tudo mais. E de repente ele apareceu grávida, tipo, muito rápido, apareceu grávida lá. E aí, depois de contar as semanas, ele apareceu 3 semanas. Ou seja, eu estava muito grávida mesmo. Quarta-feira de noite, mais ou menos umas 6 horas da tarde, saiu o resultado de sangue. E sim, eu literalmente já estava grávida mesmo. Pelas contas, eu tô de... Agora, né? Pelas contas, eu tô de 8 semanas. Uma loucura. Quais são os meus sintomas agora, né? Tô começando a reparar mais ou menos no que eu tô sentindo e que realmente é sim diferente dessa fase menstrual. Sentindo sim muitos desconfortos nos meus seios, tá bem desconfortável. Senti muito enjoos, mas meus enjoos eles estão bem doidos e desregulados assim. Eu não tô sentindo
sentindo enjoo em todo o período. É sempre no período da manhã, então quando eu levanto eu fico com muita tontura, assim, muito enjoo, que eu não consigo comer nada. Mas, graças a Deus, eu não tô enjoando a ponto de vomitar. Então, eu tô conseguindo comer porque eu tô conseguindo controlar minha cabeça pra receber a comida. E não tô liberando, né, essa comida, não tô vomitando. Então, graças a Deus, tá tudo certo, tô conseguindo me manter forte. Sim, um desconforto, né, um desconforto no pé da barriga, porque minha barriga já tá mais durinha e tudo mais, por conta do bebê. Mas eu não tô sentindo, assim, muitas coisas, não. Mas é isso! Foi assim que eu descobri. Foi uma loucura, em nenhum momento a gente tinha programado isso. Eu e marido, a gente não se cuidava, né, muito, a gente era bem liberal, né, com isso, porque até a gente é casado, então a gente sabia que uma hora ou outra a gente ia querer ter um filho, um planejamento futuro, não pra agora. Mas eu tava até falando pra ele que se não tivesse acontecido dessa forma, provavelmente eu não engravidaria tão cedo, porque não era uma coisa que tava nos meus planos e que eu queria. Eu nunca fui uma mulher de pensar em nenhum momento em ser mãe. Eu nunca tive esse desejo de ser mãe. Se é alguma coisa planejada, eu acho que não iria ter um momento que eu iria sentar e falar, puxa, agora eu quero ser mãe, sabe? Nunca. É uma coisa realmente, tipo, de Deus mesmo, que realmente eu acredito que as coisas não acontecem sem o controle de Deus. E se Deus quis mandar agora, ele mandou porque realmente ele queria, porque realmente a gente já teve vários outros deslizes que eu poderia estar grávida e isso não aconteceu. Então não foi por acaso, não foi por causa de uma mudança no meu organismo. A ciência pode falar que foi, né, ou que foi alguma brecha que aconteceu com o meu organismo, que eu tava mais fértil, enfim, mas eu acredito muito nos planos de Deus e que era pra ser agora. Eu tenho até um testemunho pra falar, porque realmente isso aconteceu numa fase da minha vida que Deus me transformou como mulher de uma forma muito diferente, assim. Durante toda a minha vida como mulher, eu pesquisei, eu procurei de Deus várias e várias respostas pra mim, e eu nunca recebi. Eu tava até falando pra marido que essa resposta divina de Deus pra mim, sobre os meus questionamentos, eu nunca recebi de Deus durante vários e vários anos de questionamento. Até teve uma hora que eu abri mão e falei, acho que não é pra eu saber, acho que Deus não quer responder as minhas perguntas, Ele não quer sanar essas dúvidas que eu tenho. E não é pra eu saber, eu vou saber quando eu for pra glória, e aí Ele decidir falar pra mim, se Ele decidir, né, porque tem coisa que não é realmente pra gente ficar sabendo, ou que a gente não vai entender. E de repente, no mês de maio, Deus realmente veio até mim e falou tudo que eu tava, né, me questionando até então. Me curou. Então, acho que esse momento, como que eu descobri que eu tô grávida, né, e nesse momento que eu engravidei, foi um momento que Deus quis que eu realmente estivesse, né, que eu tô com a cabeça no lugar. As dúvidas que eu tinha, Deus sanou. Tenho, sim, alguns questionamentos, com certeza, eu acho que isso é normal, mas Deus, Ele vai mostrar pra mim quando for na hora certa. Eu acho que se eu tivesse recebido esse presente muito antes, eu não estaria tão preparada como eu tô agora, sabe? Questionamentos e medos a gente sempre vai ter. Eu tô com medo, eu tô apavorada. Mas eu acho que Deus vai mudando. E se fosse num tempo atrás, eu não estaria como eu tô agora. Eu vou falar pra vocês tudo certinho dessa experiência. Se vocês quiserem, deixa aqui no comentário que eu explico pra vocês mais ou menos quais foram, né, esses questionamentos e tudo mais. Explico pra vocês como que foi essa experiência que eu tive com Deus, que eu acho que é super válido e importante pra muitas mulheres se entenderem. Eu acho que é um questionamento que passa por várias cabecinhas aí, né, de mulheres, principalmente mulheres dentro da igreja, porque a gente não se permite questionar Deus, né? A gente acha que Deus não é um ser que a gente deva questionar. Mas sim, Ele é o nosso Pai, então a gente sempre tem algum tipo de dúvida e Ele tá aberto pra sanar todos esses questionamentos, no tempo dele, é claro, né? Se você quer saber mais, deixa aqui nos comentários, tá bom? Vai ter muitos vídeos, eu vou fazer vídeos de sintomas do primeiro trimestre, né? Que eu já tô entrando praticamente nessa terceira semana, né? Como é que diz? Nesse terceiro mês, né? Nesse terceiro mês que eu já tô no segundo. Eu vou falar pra vocês tudo que o médico aconselhou, os cuidados, enfim, vai ter muitos e muitos vídeos por aqui. Deixa aqui um comentário se você quer saber de alguma coisa específica e eu vou voltar pra falar tudo pra vocês, tá bom? Um super beijo, espero que vocês tenham gostado. Desculpa pela ausência, mas eu tô tentando o máximo possível organizar minha mente, a minha cabeça pra esse momento que não é um momento fácil. E enfim, é isso. Super beijo e até o próximo vídeo.